Fala, ser humano! Como que vocês estão? Mais um episódio aqui, ó. E a parada tá ficando da hora, cara. Cada vez mais legal. E já começo fazendo aquilo lá que eu falei que eu nunca faria, mas agora eu descobri que eu tenho que fazer, que é o seguinte: curte, compartilha, dá o like, manda no grupo da vovó, em vez de mandar aquele bom dia da figurinha, igual eu disse no último, manda o link desse vídeo, cara, que eu tenho certeza absoluta. Pode colocar nos comentários aqui, que esse bate-papo hoje vai explodir sua cabeça. E aí já vamos direto, que eu não quero perder tempo, que hoje, apesar de eu já ter convencido ele, vai ficar até meia-noite com nós aqui. Mas eu já quero ir direto pro assunto. Eu tô hoje com uma pessoa que eu já tive vários contatos e eu tô, cara, de verdade, me surpreendendo a cada contato com você por conta disso aqui, ó. Ser humano. O ser humano, não o que as redes sociais, todo mundo vê, mas o ser humano da resenha, do bate-papo, da risada. Então eu tô aqui com o Davi Braga. Muito prazer, cara, tá aqui. A gente já flertou pra ter esse podcast algumas centenas de vezes. Foi. E que massa que deu certo agora. E eu vou ser sincero que esse é o podcast mais fácil da minha vida. Porque é só ser humano. É só ser humano. É só respirar e bater papo, e fluir, e fazer aquilo que a gente nasceu pra fazer, Sim. que é se conectar e trocar ideia, enfim. E só deixa acontecer. E, cara, eu quero... Eu acho que você tá, assim... Quando eu penso em você, cara... Por você tem 22, né? 22. É interessante porque... Se a gente fizer uma anamnese, uma palavra bonita, de um adolescente, um jovem de 22 anos, o que ele conversa hoje, talvez seja muito distante de quando a gente se encontra com você, porque é um outro tipo de conversa, um outro nível de conversa. Esse é o efeito. Quando eu olho pra você, eu vejo esse efeito. Um menino novo, que mesmo novo assusta com a capacidade madura de lidar com a vida e lidar com as coisas. Esse é o efeito. Eu quero agora começar a gente entrando um pouquinho na causa disso. Cara, quem que é o Davi? Da onde que você veio? Como foi sua estrutura familiar? Fala um pouquinho disso. Eu acho que eu sou desse mundo, mas eu não sou desse mundo. Ah, isso aí eu sei onde tá escrito, hein? Vou dar até o texto, João 17, gente. Lê lá. João 17. E, pra ser muito sincero, que não pode ser humano, é mais difícil pra mim me adaptar pra viver em sociedade do que fluir naturalmente e ser aquilo na máxima frequência a qual eu sou. O meu cérebro é diferente. Eu sou diferente. Eu capto e processo as informações de maneiras diferentes. O meu chamado é diferente. E eu sempre soube disso. As consequências práticas que eu vivi, ou seja, as materializações que eu vivi, foram evidências disso. Então, não foi porque tal coisa aconteceu que eu virei. Tá. Não foi porque eu sempre me senti diferente que eu era meio que excluído ali no colégio. Você se sentia diferente já. Desde quando você percebe isso? Sempre. Sempre? Não se encaixava. Nunca me encaixei em concepções padronizadas e normais. Então, assim, no meu processo... Até relacional, você se sentia excluído, assim? Como que era? Exatamente assim. Dentro da minha própria casa, eu nunca me senti pertencente, encaixado. Os meus pensamentos eram outros, os meus sentimentos eram outros, o meu cérebro estava em outro lugar. Então, quando eu falo... João 17 lá, tipo, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo, eu realmente mean it. Eu realmente digo isso, eu realmente quero dizer isso. Então, no meu processo de autoconhecimento, eu tentei encontrar quais eram as causas. Tá. Só que, ao longo dessa trajetória de autoconhecimento, eu entendi que essas causas, elas, na verdade, eram também consequências de algo que vinha antes. Que eram consequências da minha própria jornada de amadurecimento que eu precisava vir, viver, ser e usufruir para que eu estivesse onde eu estou hoje. O próprio lar onde eu nasci, a própria estrutura e conjuntura familiar, foi tudo para que eu desenvolvesse, crescesse e me tornasse quem eu sou hoje. Então, o meu desafio
foi sair de uma posição de julgamento, de predispor como sendo ruim ou bom, Tá. e entender como sendo é do jeito que é. E sendo do jeito que é, o que isso me conduziu a entender, não a ser. Porque eu me tornei quem eu sempre deveria ter me tornado. É complexo de entender, mas... Acredito eu que você deve ter sofrido muito até essa descoberta, porque já que você falou de João 17, eu também tenho essa crença que essa matéria aqui é só às vezes até uma limitação espaço-tempo, né? Mas, na verdade, por isso que quando eu olho pra você, eu não me surpreendo de ter 22 anos, porque espírito não tem idade. E o nível de consciência de mundo, ele não tá na matéria somente. A matéria precisa aprender o que meu nível de consciência espiritual vê. Aí é onde é o sofrimento. É quando a gente começa a ter que trazer do nosso espírito pra matéria. O nosso cérebro, aonde tem... Então, acredito que você sofreu muito nesse processo. E... Como que foi esse processo? Você tem um ponto que você acredita ser, a partir dali, que você começa a se aceitar como essa pessoa que não se enquadrava? Teve um momento chave pra isso ou não? Será que eu já aceitei? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a cura não tem limite. Eu venho me curando. E eu vou seguir em frente nessa cura sempre. Fazer minha alma aceitar e entender que eu estou aqui e que é isso que eu preciso viver agora, nesse momento, foi e vai continuar sendo algo complexo pra mim. Porque no meu cérebro as coisas poderiam ser mais simples. Da hora. Da hora. E você em casa, mano? Nessa complexidade de... Porque eu tenho o privilégio de conhecer um pouco da sua família, não tão de perto, mas conheço seus irmãos e vejo uma capacidade fora um pouco do comum, do tradicional, em todos. E óbvio que cada um tem as suas crises, os seus desenvolvimentos, mas como que é, cara, esse Davi irmão? Você já tinha... Eu vou te colocar num lugar difícil, tô te falando. Manda ver, cara, eu tô de boa. O bagulho vai ser louco. Como que era, mano? É mais normal. Eu imagino com 10 anos eles tudo já empreendendo, tá ligado? É mais normal do que você imagina. As tretas são mais normais do que você imagina. É normal. Da hora. É exatamente como você imagina que seria uma relação de irmãos. Da minha parte, existe uma complexidade maior. E eu, por exemplo, ontem eu aprendi algo com a minha irmã que mexeu comigo profundamente. Ela falou assim, ó: não é porque você sabe a verdade que você é o dono dela. Bom. Aquilo entrou na minha alma, cara. Aí você já dá o braço a torcer de cara ou você segura e fala depois? Fala, aprendi isso aqui. Ou você já fala... Com a minha irmã eu dou o braço a torcer sempre. Com a minha irmã eu dou. Não, e você comentou lá, né, Edu, até que ela, às vezes ela te dá uns... Mas várias vezes. Assim, que legal, eu não dou o braço a torcer tão claramente assim, tipo, essa frase mexeu comigo profundamente. Senão... Porque senão eu perco a postura de treinador e de líder, que eu tô treinando ela, cara. Que eu tô conduzindo ela. Sim. E ela tá aprendendo muito comigo também. Claro. Assim como eu também aprendo com ela. Mas ela tem uma sacada e que, porra, entra igual uma navalha às vezes, sabe? Até a Susan fala assim, não foi você que falou isso não, velho. Aí eu odeio as coisas, porque eu falo as coisas pra ela, ela usa contra mim. Só que na verdade é meu favor, mas contra mim, sabe? Tipo, eu falo pra ela tal coisa, ela vem... Como minha irmã é mais complexo, eu não dou o braço a torcer nem a pau. Mas não dou mesmo. Não, tá louco, mano. Depois você entra na resenha na hora de... Ixi, irmão, filho. Você dá o braço a torcer demais, tá na roça. Nem pro meu pai também não dou o braço a torcer demais. Pra minha mãe, de vez em quando eu dou. Meu pai não dou, não. E esse... Talvez aonde você começa a aparecer pra mídia, foi o Shark, né? Talvez um lugar que você teve um ambiente de exposição grande. Vamos ir um pouquinho antes. No mundo. Mas no meu microcosmos, não. Não. Eu falo de massa, né? Porque a gente até tava falando sobre televisão, né? Questão de massa. Óbvio que
Eu sempre acredito isso em qualquer coisa. Se eu vivi no meu quarto, o mundo ele só vai ver o que eu vivi no meu quarto antes, tá ligado? Então ali eu sei que teve toda uma história antes, mas ali foi quando começa a ver mais a massa, né? E aí vamos entrar numa parada do empreendedorismo. Como que isso surge em você, né? Porque ali você tinha 14? Não, 12. 12, Não, no Shark Tank? no Shark, 14. 14. Aí claro que a empresa já deve ter tido um processo antes. Como que surge o empreendedorismo pra você? Surge comigo tendo testes, experimentações, vendendo coisas no colégio, vendendo cupcake, vendendo chiclete, vendendo coisas. E eu fazia aquilo com o mesmo nível de intenção, interesse e tesão com que eu faço tudo que eu faço hoje. E é muito top isso, porque eu sempre busquei extrair a máxima potência de tudo. Sei lá, uma vez eu montei uma máquina de algodão doce. Fiz uma máquina de algodão doce montando minha impressora. E eu queria fazer a melhor, a mais bonita, a mais bem acabada. Tinha assuntos na matemática no colégio que às vezes despertava meu interesse e eu buscava mergulhar de cabeça e aprender tudo que se havia para aprender sobre aquilo. Isso é muito de um cérebro diferente, velho. É. Você falou que você já tinha movimentos desde criança de vender coisas na escola e tudo mais. Talvez quando as pessoas olham pra você também, é um pouco difícil não associar ao seu contexto familiar. E eu acho muito bonito, cara, quando eu vejo pessoas que têm um ambiente familiar igual o que você teve e que esmaga o ego em algumas funções que, às vezes, pessoas que não têm isso, um ambiente familiar como o que você teve, tem. O ego de eu não vou fazer isso porque parece não ser tão... Como que você tratava isso nessa época? Você não... Você tinha dificuldade nesse sentido ou não? Sempre foi algo que você nunca ligou? Porque você já vem de uma família, né, tradicionalmente. Nunca entrou no meu radar de possibilidade pra sim ou pra não. Nem como sendo vantagem, nem como sendo desvantagem. Era só o que eu queria fazer. E pra ser muito sincero, é esse Davi que eu tento resgatar hoje. É o Davi que flui. É o Davi que tá a fim de criar, usufruir, testar. O mundo é uma caixa de experimento. E foda-se se vai fazer sentido ou não, ou foda-se o que vão pensar, eu só tava a fim de experimentar. Nossa, agora até emocionei, porque eu também tô nessa busca. Eu senti. Da criança que brinca com a caixa de papelão, tá ligado? Porque ela não enxerga valor no que tem dentro da caixa. A caixa e o que tem dentro da caixa não faz diferença. O que faz diferença é a experiência. E ela constrói livremente, sem nenhuma limitação, o que ela quiser. E faz uma coisa simples ser a coisa mais geniosa, genial e fantástica que existe no mundo. Aí depois você vai ficando adulto, parece que você vai complicando tudo, né, mano? Você segue o parâmetro normal que existe no mercado e que eles definem pra gente o que é interessante, o que é bom, o que é que não é bom. A gente perde o autodomínio que a gente não tinha quando a gente era criança, mas que a gente de verdade tinha. Infinitas possibilidades. Hoje a gente é louco, mano. Eu gosto muito de assistir Pequeno Príncipe. Você já assistiu? Acho que não. Já assistiu? Já assistiu já Pequeno Príncipe? Já assistiu, Isa? O livro. Putz, mano, você vai amar essa parada. Eu e a Gé, a gente assistiu uma vez ao ano. Pequeno Príncipe e A Cabana. Os dois. Dia 14 de... Não sei... Uma vez por ano no mesmo dia. Porque é o resgate dessa simplicidade porque a vida adulta, ela nos dá as duas condições, a de subjugar a intenção e subjugar valor. Então, toda na hora, nossa cabeça fica subjugando isso, sabe? E a criança, ela não tem essa esfera. E é uma coisa que... Cara, eu fico, às vezes, tão frustrado de não ter aquela mesma sensação.
eu até falo, Jesus, eu entendo por que você gostava tanto das crianças, falava, né? Você tem que ser como criança pra entrar no reino dos céus. É receber de graça. É saber lidar com o não mérito. E, cara, muito louco isso que você falou, cara. Pra criança, não existe ganhar ou perder. Existe o jogar. É. Pra criança não existe intenção, estratégia, lógica. Mas é nesse ponto que talvez seja uma das maiores tretas que a fase atual do meu ser, nessa etapa, tem. É estratégia versus naturalidade. Tá. Que é um pouco do que a gente tava falando quando a gente Sim. começou. Até aonde é a linha. Ou se deveria ter uma Ou se linha. deveria ter uma linha. Ou se o certo não é esquecer a estratégia e fluir. Ponto. E no meio do caminho as coisas vão acontecer. Caraca, velho. É. Mas é louco, porque hoje em dia esse espaço que a gente tá conversando agora é um espaço que ele não parece ser inteligente. Nem um pouco. Eu te explico por quê. Porque passa pelo meu cérebro em diversos momentos, eu tô me colocando na vulnerabilidade. Eu sou líder. Eu vendo high ticket. É 200k minha mentoria. E aí, eu falando desse tipo de coisa, você entende que isso aqui me puxa, me coloca em uma posição de vulnerabilidade de que não é nem um pouco inteligente, comercialmente falando, de eu ter. Perfeito, sim, entendo. Mas ao mesmo tempo, aqui eu me sinto mais próximo daquela criança que não tinha, Isso. que não tinha nenhum tipo de limite e que fluía à É vontade. isso. E que as pessoas se aproximavam por causa que disso. se conecta pra caralho através disso. Mais do que a estratégia. Mas muito Muito mais. mais. A quantidade de cura que a gente vai ver nesse podcast não tá escrito. Você vai ver, eu conheço. Eu já testei. Eu sei. E assim, até essa posição de fluir livremente, pra mim também virou uma estratégia. É. Então perdeu a pureza. Putz, isso é muito bom. Ou não. Não, eu tô falando muito bom, assim, A percepção. a percepção, porque tem já assistiu Black Mirror? Tô falando de várias... E tem aquele episódio que tudo que você critica, depois você se torna. Você cria um novo sistema. Aí eu criticar... Vamos supor, né? Eu, na busca pela minha criança interior, eu crio um novo adulto. Um novo sistema dentro de um que eu quis interromper, né? Por isso que, pra mim, o desenvolvimento pessoal mais aceitável, não é mais aceitável, e também não é nem melhor nem pior, mas é o que eu entendi que funciona melhor pra mim, é aquele onde você não vai pelo medo e nem vai pelo não aceito. Você vai pela aceitação. Eu aceito, eu perdoo, eu abro espaço pra que eu possa testar uma nova possibilidade. Nessa linha foi ali que mais faz sentido pra mim. Caraca, bom. Porque quando você vai no rejeição, primeiro que você tá rejeitando a parte de você, então você tá rejeitando a você. Essa porra dá câncer. Dá câncer de verdade. Fisiológico, né? Mexe na fisiologia, né? Quando você rejeita uma parte de você, você cria uma nova brisa. Ou seja, você cria uma nova camada. Você cria uma nova versão. Pra tentar ser aceito até mesmo por você mesmo. Só que essa versão de não aceitação pra construir uma versão aceita não é bom. Só vai continuar o looping. Só vai continuar o looping. Porque daqui a pouco essa nova versão não vai mais fazer tanto sentido assim. E tu vai querer criar outra. Caraca, mano. Só viver era tão mais simples, né, mano? É! Esse aqui é o ponto da coisa. Só que é difícil. E olha como são as coisas. A gente não estaria tendo esse papo aqui agora se eu não tivesse resultado. Se eu não tivesse amplitude, mídia, fama. E eu fico pensando, cara, isso aqui vai transformar muita gente, vai impactar muita gente. Então deveria ter mais amplitude para que mais gente pudesse ter acesso a esse nível de papo, mas será? Né? Será que não é só mais uma camada de orgulho? Muito bom, cara. Tá maluco.
Cara, é aquela parada que você falou agora há pouco de manhã, a gente, enfim, estava lá na Eduz e você falou de todas as criações, os animais e tal. O ser humano é onde tem maior complexidade de descobrir o ponto focal da existência, né? Cara, é muito louco, né, mano? Porque você até falou de tudo que é orgânico já se vê com um papel claro pro mundo. E o ser humano, às vezes, é o que gasta mais tempo. Vidas. Tem pessoas que, às vezes, nem em vida conseguem chegar nesse lugar de compreender a existência. Só que é muito louco porque se a gente que crê da forma que nós cremos, era pra ser muito mais simples, né? Porque a ordenança é amar e ser amado. Tipo, a régua é o amor, né? E a influência externa, aí que tá o ponto. A influência externa talvez é o que mais nos causa crise, né? Até eu tava conversando no podcast com a Luísa aqui, que uma criança ela já nasce não podendo ser ela, porque já tem a expectativa dos pais. Então ela já nasce tendo que entrar, tendo que caber. Pra amar e ser amado, precisa de estratégia? Acredito que não, porque já é uma essência. Eu vou te contar a história de uma situação real que aconteceu que eu pirei. Eu tava num evento. Nesse evento, todos os palestrantes tinham sido aplaudidos de pé. Inclusive eu. Eu saí do palco. Logo após que eu fui, veio uma moça. E essa moça foi a única palestrante do evento que não foi aplaudida de pé. E ela chegou nos bastidores e ficou muito triste com isso. Eu não sei, na verdade eu sei de onde veio. Eu falei uma palavra de sabedoria ali pra ela. Falei, é porque dessa vez o teu chamado não foi pra impactar todos. Eu tenho certeza que teve alguém que talvez tenha aplaudido todo mundo, mas que não foi profundamente impactada dentro do seu coração o quanto você impactou. E ainda hoje você vai receber um depoimento de uma pessoa que deixou de se suicidar por ter ouvido a sua fala. Ela falou, obrigado por tipo, me deixar melhor, me falar... Só que não foi nessa linha. Ela agradeceu, tipo assim, tá ligado? Quando o cara, não, vai ficar tudo bem. Não, Sim. obrigado. Não. Falei, Ainda não acreditando, talvez. Tipo, ainda tô mal ainda. Falei, calma. Fica em paz. Depois ela veio pra mim chorando. Cara, eu escutei um depoimento. Essa pessoa falou que ninguém tinha conseguido tocar no coração dela, mas eu toquei. Ela falou que a minha palestra foi a melhor de todas. E que tinha impactado profundamente ela. E que aquela palestra mudou completamente a vida dela. E naquele dia eu entendi algo. Deus ficou tão feliz com ela quanto ele talvez tenha ficado comigo. Porque pra Deus, impactar 1000 ou impactar 1 é a mesma coisa. Total. Você só tá amando e sendo amado. Naquele dia eu entendi que esse lance da escala, você até fala sobre isso dos tempos, dos planos. Escala, quantidade, espaço, tempo, melhor, pior. Isso aqui é coisa do nosso mundo. Lá em cima não tem esse lance, não. Não. Então, às vezes a gente tem uma falsa percepção de vou impactar mais gente. Como sendo o que vai ser, o que vai fazer a gente ser mais amado ou menos amado, mas eu meio que já entendi que posso estar errado, tá em tudo que eu tô falando aqui. Posso mudar de opinião. E que top isso. Mas isso eu sinto que é meio que definitivo. É que Deus não vai te amar mais ou vai te amar menos pelo que você faz ou deixa de fazer. Ele já te ama, ponto. Sim. Tem uma parada, uma frase, né? Que foi até o que a igreja que eu pastorei durante muito tempo lá,
E aí ela chama Por Amor, né? E antes chamava Por Amor a uma Vida. E a frase era: só entende o valor de uma multidão quem entende o valor de uma vida. Primeiro, né? E cara, isso que você falou agora, ao mesmo tempo que no meu raciocínio lógico também é o que faz mais sentido, como é difícil a nossa sociedade ela caminhar para esse lugar. Porque é um lugar, sabe aquela conversa de Jesus e os fariseus, tipo, vocês estão aí orando nas esquinas e quando vocês querem ser reconhecidos pela oração, vocês já perderam a recompensa. Que a recompensa de vocês está sendo as palmas, né? E no mundo do ego, quanto mais gente, quanto mais popularidade, melhor, né? Por isso que, tipo, eu lembro uma vez, cara, que eu entrei em crise nesse lance de mensagem, eu lembro que eu preguei, e sabe aquela vez que você sente que você não foi tão bom assim? E eu fiquei mal. E aí Deus falou assim comigo: quem se abala com uma crítica se vangloria com elogio. E você precisa entrar num lugar linear. Você sabe quem você é, que nem o elogio te vangloria. Porque quem fala que, não, elogio não me vangloria, mas se abalou com a crítica, certeza que elogio te vangloria. Que É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que de É só forma identidade. diferente. Eu venho descobrindo muito sobre identidade. Muito. Sobre o eu sou. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala assim: eu sou. O cara é tão foda que não precisa nem de nenhum complemento. Eu sou, ponto. Eu sou aquilo que eu sou. E hoje eu falei uma coisa lá na Eduz que mexeu comigo depois que eu falei que eu acho que eu fazia tempo que eu nunca havia. Não é que fazia tempo, eu nunca tinha falado isso, é que esse reino da identidade, dessa essência, dessa autopercepção do eu sou, é algo que tem que ser protegido, inclusive, de você mesmo. É você ter um nível de desprendimento do orgulho pra você se submeter a essa hierarquia de Deus e do Espírito Santo de tal maneira que você deixe somente ele povoar esse espaço de quem você é. Realmente abrindo mão do controle, do comando da tua vida e deixar ele conduzir. Só que isso é teoria. Na prática é Historinha complexo. bonita. É bom que vocês saibam que eu não tenho nada a esconder de vocês, de ninguém na vida. Até porque eu já tenho uma identidade muito clara e essa minha identidade tá em Deus. Não tá em seres humanos, nem comentário, nem crítica, nem elogio. Demorou pra eu chegar aqui. Mas que top. Eu sei que quanto mais eu chego, mais cura tem. É da hora. Não, e é tão gostoso quando você chega nesse lugar, cara. Vai chegando Vai nesse lugar. chegando. Que... Sei lá, eu esqueci o que eu tava falando. Você tava construindo do lugar de identidade. E aí você falou que você falou algo lá na Eduz que... Foi de que você só pode deixar esse senso interno, esse lugar de essência, essa sala de comando do teu próprio ser nas mãos de Deus. Nem na tua própria mão você pode deixar, porque senão dá merda. Da hora esse bagulho do eu sou que você falou aqui. Que esse eu sou é muito louco, porque é um resumo da plenitude quando ele fala isso. Porque quando ele fala eu sou o quê? Cara, eu sou o pão pro faminto. Eu sou o abraço pro enlutado. Eu sou o consolo pra lágrima. Eu sou o pão que cai do céu. Eu sou o sacrifício. O eu sou é tudo. Isso é completude. É. E eu percebo uma coisa que agora que eu tô sentindo aqui de compartilhar com as pessoas, de que se perdeu muito disso, dessa consciência evolucional que Cristo nos provoca a ter. Ele falou sobre isso. É polêmico o que eu vou falar, mas até a própria a palavra não é veemência, mas até a própria
idolatria a Jesus faz com que você esqueça da tua própria jornada de crescimento e evolução para que você se torne como ele. Sim. Percebo muita gente nas igrejas Perfeito. Acredito nisso também. orando e top, massa. Isso é fundamental. Mas esquecendo de buscar viver a jornada para se tornar como ele, que foi o que ele conduziu a gente e Perfeito. disse pra gente que a gente deveria fazer. Isso é maravilhoso. A idolatria a Jesus faz eu ver ele distante. Aí a gente volta pro contexto de deuses na religião, que é um Deus distante que me pede algo. E aí Jesus foi o inverso. É o Deus próximo que, em vez de pedir, ele foi. Aí fica, às vezes, nesse loop de ver ele tão distante que não... Não entra. Que aí eu sempre vou usar aquela desculpa, mas foi Jesus. Eu não. Eu não. Mas Jesus veio em formato humano. É. Pra mostrar pra gente que a gente dá conta. Exatamente. Por isso que ele bate nas costas lá do pessoal, quando ele tinha que vazar, ele falou, agora eu vou vazar, vocês se viram. Mesmo o Espírito tá sobre mim, tá sobre vocês. E essa visão não é confortável pra muita gente. Porque é uma visão que exige um certo nível de autorresponsabilidade pessoal bizarro. E eu vejo que essa visão que eu tô passando, ela não é comercial. É difícil de mecanizar, é difícil de reproduzir, é difícil de explicar. E eu percebo cada vez mais que as melhores coisas da vida são essas. Não é o cantor mais famoso que é o melhor. Não é o livro mais famoso que é o melhor. Caraca. Mano, você tá traduzindo tudo o que é o objetivo desse podcast. Que às vezes nem eu sabia explicar. Porque é exatamente isso que tá acontecendo aqui. É o que é a ideia. Eu lembro que tem uma frase de um dos vídeos de introdução do podcast que eu falei assim: ser vulnerável parece não ser inteligente em um mundo onde eu preciso prender as pessoas como eu sendo o mentor delas, para que elas comprem sempre de mim. Só que quando eu olho para Jesus, o que eu sempre vi? O oposto. Educação que emancipa. Educação é emancipar. É isso aí. E aí eu falei assim, cara, esse é o lugar. E isso aqui que tá acontecendo talvez não seja tão comercial, mas a gente tá criando uma consciência de emancipação. Porque a gente não tá colocando a gente como figura do guru ou o mentor que vai resolver sua vida em tantos passos. Só que pra isso você precisa ser seguro de si. Porque se você tem a necessidade de querer ser gostado, de querer ser querido, você não tem o teu senso de identidade bem estabelecido e você querer ainda ser amado, que você não se preenche, você vai sempre se conduzir pelo que é mais popular. Isso em empresa, isso em vida, isso em tudo. Mano, tem uma parada que eu vejo em você que eu acho muito massa. Eu também gosto de fazer muito isso e não tenho problema nenhum com isso, que é mudar de opinião. E pra mim, inclusive, isso é uma das grandes ferramentas que te trouxe até aqui hoje. Com tudo que você vive, vai viver. É a humildade de se reconhecer progressivo, no sentido de expansão de consciência, saca? Eu vi você fazendo isso lá no Papo de Manhã, aqui mesmo você falou. E fala sobre isso. Por que você não tem problema em saber que o Davi, com 40 anos, vai ser outro? E no mundo de lacração hoje, que todo mundo tem que lacrar e falar, parece que todo mundo tem a verdade absoluta, saca? Tipo, é isso e ponto, acabou. E eu, cara, quando eu vejo alguém que se coloca num lugar de progressão, eu falo, mano, cara, isso precisa ficar perto, cara. Talvez eu traga um novo nível de complexidade para as coisas aqui, mas talvez seja essa o que há de mais requintado em estratégia.
Quantas vezes na vida você não teve certeza de alguma coisa, a qual pouquíssimo tempo depois você teve certeza que você estava errado? Várias vezes. É fruto desse sentimento de que eu não mantenho o meu pensamento fixo em nada, pela certeza de que eu vou mudar de opinião. E do quão agressivo foram mudanças de opiniões que eu tive, e o quanto que talvez eu esteja falando agora sobre eu tenho certeza disso, e agressivo, Sim. certeza. E daqui a uma semana eu tenho certeza do completo oposto. Ou seja, eu saí do 8 pro 80. E de tanto que isso aconteceu e eu observar, eu cheguei à conclusão de que, não vale a pena. Não vale a pena. Você falou uma coisa no começo que voltou agora pra mim, porra, eu não sei se a gente veio pra cá pra entender. E eu reconheço em você, como eu também reconheço em mim, um pouco desse sentimento de querer zerar o jogo de entendimento. É só tolice. É. É muito mais viver do que qualquer outra coisa. Isso me desbloqueia, porque me dá liberdade pra que eu possa estar errado. Da hora. E eu diminuo um pouco a pressão que eu tenho em mim de acertar. E me libera pra que eu possa criar com mais eficácia. Da hora. Porque quem tem medo de errar não cria. E o jogo aqui é criar. Sim. Tem mais aprendizado do erro do que no acerto. Da hora. E você falou uma coisa que é genial. A gente tá aqui na Terra. Aqui na Terra não é que haja luz e houve luz. Pra gente. Aqui na Terra é que haja luz. E se constrói uma estratégia pra que a luz haja. É no erro que a gente consegue medir e mensurar. Putz, entendi já. Isso é bom, hein? Eita, nós. Da hora, tio. A tua eficácia entre expectativa e resultado gerado. Talvez seja. É um efeito do mundo, da Terra, viver isso, né? Porque agora que você falou assim, ó. Na Terra não é haja luz e haja luz. Nossa, entendi uma parada aqui muito. É a gravidade. Porque até no original de quando a Bíblia fala criou Deus, né? Que é o Bará, que é criar do nada. A capacidade de criar do nada, ela não é atribuída na Terra. Aqui tem processo. Esse é o ponto. Nossa, tio. Isso é bom, hein? E se até Deus, que é Deus, ele não poderia ter criado tudo em imediato? Sim. Por que ele criou em 7 dias? Sim, processual. Uma coisa vem. Só posso pôr criação depois que já tá separada a água. Tudo é processo. Então, às vezes, é também orgulho da nossa parte querer não se submeter a essa hierarquia processual das coisas. Sim. Hoje, eu namoro, né? Você sabe disso, Isabela tá aqui. É minha futura noiva, minha futura esposa. Inclusive, muito legal ver vocês vivendo, mano. É da hora, de verdade, cara. É muito legal ver, velho. Aí, próximo, assim, é muito louco, cara. Ver que é de verdade, é real, é leve, é divertido. Né? Dá uma risada. É resenha, é resenha. Eu tava conversando hoje com o Eugênio lá também. E nas nossas cabeças mega ativas, Baixa um pouquinho pra não ficar na sua cara. claro. Aí, boa. Nas nossas cabeças mega ativas, a gente pensa, tenta descobrir caminhos, vai experimentar um pouco de tudo, testa um pouco de tudo. Você sabe o que eu tô dizendo. E você viver Cristo não é sobre você esquecer que as outras possibilidades são possibilidades. É sobre você escolher que aquela é a que mais faz sentido pra você. Eu percebi que
deixar o poder nas mãos da gente dá merda. E ter uma clareza de caminho como sendo o certo é a única coisa que nos dá paz. Porque esse sentimento de infinitas possibilidades, ele mais aprisiona do que liberta. Porque a disciplina é liberdade. A verdadeira felicidade, na minha perspectiva, está em se submeter à hierarquia. A essa hierarquia, né? A essa hierarquia. Isso é louco. E a gente tem um problema com liderança. A gente tem um problema com paternidade. Sim. E, por consequência, a gente tem um problema com hierarquia, com figuras de autoridade. Enquanto a gente não curar isso, talvez a gente não consiga viver Sim. e usufruir do que há de melhor pra se usufruir nessa terra. E assim, eu tava conversando lá com o Eugênio. Não é que eu não vou ver mulheres bonitas e elas vão chamar minha atenção. Sim. Eu vou ver, vai chamar minha atenção. Mas eu escolho Exato. que não. Isso daí tem uma frase do John Stott, que é massa. Olha só que louco dessa parada. Ele pegou todo... Conhece o John Stott? Eu vou falar. É um teólogo zica. Infelizmente, ele faleceu há pouco tempo. E aí, ele leva os discípulos dele pra uma praia. Ah, que louco isso. E aí, ele imagina, né? Pegou os discípulos dele, colocou em fileira na praia. E eles começaram a olhar as pessoas que estavam ali. E aí, você começa a olhar mulheres e tal, né? Aí, ele pegou e falou assim, ó. Na hora que vocês começarem a olhar pras mulheres, vocês vão começar a orar. Porque se tem uma coisa que corta a brisa, é você ir pro campo espiritual, mano. Que aí você transcende a necessidade material, a carne. E aí os caras começaram a orar. Então, tipo, o objeto que ele olhou e às vezes ele desejou, ele começa a orar, a declarar coisas boas e tal, já sai do campo material, e aí John Stott vem com a frase. Ele fala assim, um pombo, você não consegue controlar que ele não pouse na sua cabeça. Mas você consegue controlar que ele não faça ninho. Tá? Isso. Então, tipo assim, ele vem. O pombo pode pousar. Mas fazer ninho é uma decisão minha. É exatamente o que você falou agora. Tem uma do Billy Graham, que falaram assim, ó. Ô Billy, você trairia sua esposa? Ele falou, nunca. Não, ele falou assim, ô Billy Graham, se você tivesse num Eu quarto... gostei do Billy, mano. Parceiro, é Billy. Parceiro Billy. E aí, Billy? Fala Billy. Minha mãe me chama de Billy, inclusive. Ah, é? É apelido, Caraca. desde criança. Assim, se você tivesse uma mulher muito bonita no seu quarto de hotel, você trairia a sua esposa? Ele falou sim. E todo mundo se surpreendeu. Billy Graham falando isso? Caraca. Aí ele falou, é por isso que eu não deixo entrar. É. Da hora. Isso é governo, né, mano? Isso é Putz, governo. isso pra mim é governar, mano. Mas aí, Isso novamente, é liberdade, isso cara. tem estratégia aí. Sacou? É. Tem estratégia aí. Tem que ter. Porque senão, se deixar do jeito que tá, a gente perde. Sim. É batalha. Eu tava tentando unir duas coisas aqui. Primeiro, que sim, infinitas possibilidades existem. Isso é fato. Mas eu opto por seguir pelo caminho onde há começo, meio e fim. E onde é mais simples se entender. Nossa, aí dá uma discussão gigante, que aí vai a questão do livre-arbítrio, né? Que tem uma linha que diz que é isso que você tá falando. Tipo, existem milhares de possibilidades, mas eu não quero essas milhares de possibilidades porque eu quero estar preso a um local, a um sistema de crença, a um começo, meio e fim, a um caminho. Então, na verdade, pra mim não existe livre-arbítrio. Tipo assim, que é a discussão teológica que tem por trás. Mas é louco, cara. É porque essa prisão é, na verdade, a liberdade mais livre que existe de todas. Sim. É o que Paulo fala. Paulo fala, eu sou escravo disso aqui. Eu sou um escravo. Tipo, E talvez traga paz você enxergar assim, né? E você só se submeter à hierarquia. E aceitar. que resenha boa, cara.
Tá maluco. Aprendendo, tá estourando várias coisas aqui na cabeça. Sabe qual é o top? Vou sair correndo ali, eu sair correndo. O top é que você percebe que mesmo não tendo fatos, ou seja, mesmo não tendo certezas, ainda assim se extrai muitos aprendizados. E que eu não preciso aqui me colocar na posição de sabe tudo de tudo, pra que você desbloqueie coisas no teu cérebro e você aprenda coisas relevantes. Sim. Talvez que isso aqui sirva pra te desbloquear de alguma maneira, pra te mostrar possibilidades diferentes. Sim. Não, com certeza. Agora, Com certeza. já pensou se eu me posicionasse assim, ó, eu não tenho certeza, mas talvez você pode se conectar comigo e você pode ter um caminho pra mim, eu não ia vender. É. Só que eu tô no mundo real. Eu preciso lidar com o mundo real do jeito que ele é. É uma discussão que vai mais longa aí. Sim. Eu não tenho certeza. Inclusive, eu quero a opinião de vocês sobre isso. Essa é a ideia. É estender a mesa, cara. Essa mesa aqui é gigante. É gigante. Ela vai pro mundo inteiro. É gigante. Essa é a parada mais top, sabe por quê? Porque do mesmo jeito que somente aquela mulher que não foi aplaudida por todo mundo tinha chaves pra entrar no coração daquela pessoa que precisava receber aquela mensagem, quando eu coloco pra jogo a minha vulnerabilidade, É isso, é isso. É isso. eu tô aumentando a amplitude de fazer uma divulgação das fechaduras que eu tenho em mim, pra que quem são os detentores das chaves possam vir até mim e me dar esse caminho. E também, porque pra mim, assim, por mais que no trajeto comum hoje do mundo, informalização, enfim, informatização digital e tudo mais, pra mim a vulnerabilidade, ela parece não ser inteligente, mas ela é o lugar mais inteligente porque é o lugar onde as pessoas estão gritando pedindo. Então, por exemplo, ser vulnerável parece ser não inteligente, mas é o lugar onde vai gerar maior profundidade de conexão. Tipo assim, tudo isso aqui que a gente tá trocando ideia agora, pra mim eu acho que o nível de admiração meu, Gabriel, das pessoas que te escutam, aumenta muito mais. Porque talvez o Davi até então, ou no que mais acontece no dia a dia é mostrado, só toca ao lado do sucesso das pessoas. Ou do fazer, do acontecer e tal. Só que um papo desse, ele toca nas crises das pessoas, tá ligado? E aí quando você e eu, a gente mostra a nossa, é como se a pessoa estivesse ouvindo agora e ela falasse assim, tá tudo bem comigo, cara. Tá tudo bem. Tem uns dois igual eu. Isso aí. Tá tudo bem comigo. Tem um... Mano, sabe uma coisa que me destravou muito? Foi quando eu decidi não ter problema em falar não sei. Mano, às vezes as pessoas me perguntam, antigamente eu queria dar aquela resposta. Aí hoje, não sei, cara. Eu não sei, mano. Você pode me ensinar? Você conhece alguém que saiba? Foi o que eu fiz hoje lá na Idoso. Exatamente. Tipo, o Eugênio me botou numa parede, tipo, questionando uma ação minha. Eu falei, cara, eu só tô fazendo assim porque eu não sei fazer de outra maneira. Você quer me ensinar? É isso. Aí ele, eu tô te perguntando porque eu também não sei. Esse é o lugar de sabedoria. Por isso que Sócrates, se eu não me engano, fala no auge da sabedoria, no ápice. Só sei que nada sei. Ele não tá falando, não é um ignorante que fala isso. Um cara que não tinha conhecimento da vida, não pensava mundo. É um cara extremamente intelectual, QI altíssimo, que não sei, mas acredito que seja grande. De repente ele fala, só sei que nada sei. Por quê? Porque sabedoria anda juntinho com ignorância, mano. Juntinho. E esse lugar que a gente tá trocando ideia, que você, inclusive, se coloca em vários momentos que eu tenho percebido isso, é um lugar de extrema sabedoria. E por isso derruba, inclusive, figuras de cabelo branco. Com 22 anos. Mas ao mesmo tempo,
Tem coisas simples, as quais eu não domino. Sim. E que me geram uma brisa, uma treta mental enorme. Porque sim, com 22 anos, eu dou nó em cabelo branco. Mas eu não consigo não reagir a um ataque de um hater básico. Que talvez o calejar de um cabelo branco... Não é nem esse o ponto que eu tô trazendo. Não? Esse também. Que talvez o calejado do cabelo branco daria essa capacidade de não reagir, né? Mas o que é o ponto que você ia trazer? O ponto é... Esse faz muito sentido também. Faz muito sentido. Mas o ponto é... Eu só tenho 22 anos de idade. Perfeito. E aí entra um negócio que você falou da hora, né, Dus, que é... E eu não tenho como ter 40. Exato. Mano, eu achei muito massa isso. E essa realidade Tipo, é a única que eu 22, tenho. é. E eu vou ter 22 ano que vem, eu vou ter 23 e 24. E assim foi com o Jeremias, por exemplo, que novo foi chamado. E aí ele ficou com medo e falou, não, vai pra cima. Isso é louco. E que top, já pensou se não tivesse essa lógica? Já pensou se não tivesse hierarquia? Quantas você pode ter? Eu posso ter quantas eu quiser. E nos tiraria do processo, que é uma condição da Terra. Processo. Começo, meio, fim, perecer, a gente ficar velhinho. Porque eu briso muito nessas conversas, mano. Tipo, mano, qual que vai ser a nossa conversa quando a gente tiver com 60 anos? Com as nossas famílias, vendo os netos correr, tá ligado? Eu... Muito louco. Que ali a gente vai sentir o que realmente importa. Uma fagulha, né? O nível do quanto eu não faço ideia do que será é mais alto do que eu consigo conceber com as minhas próprias palavras. É. Só vai. É por isso que me dá paz saber que é um dia de cada vez. É. E que eu chego lá. E como eu chegarei, o que eu estarei fazendo, pra mim, porra, será que importa tanto assim? Eu não tenho fé. Se eu tenho fé, deixa Deus pilotar o barco. Você pode dormir tranquilo no banco de trás que vai dar tudo certo. Você vai chegar num lugar legal. É. Mas essa é a coisa mais difícil da vida, tá? A gente fala assim, parece simples. Expectativa, realidade. Expectativa, é isso aí. Mas é simples. Sim. É de verdade simples. Sim. A gente que complica. Por isso que eu pago pau pra quem entende, aplica. O nível de respeito que eu tenho pelos meus alunos, por exemplo, é fora do comum. De sentimento mesmo, sabe? Tipo, de responsabilidade, de compromisso. Sim. Mano, o cara para 1 hora da vida dele pra fazer algo que talvez... Eu não sei se eu faria. Quando eu paro pra olhar, tipo, Que louco. minha autopercepção comigo mesmo. Então, ou minha autopercepção antiga sobre mim mesmo. Então, o quanto que isso me constrangeu e me levou a crescer e evoluir foi bizarro. Eu agradeço muito a eles todos os dias por isso. Irmão, cê é louco, a vontade era bater recorde de tempo de podcast. Já pensou, quanto tempo foi? Ah, agora foi, acho que 1 hora e pouquinho. Ah tá, já pensou, você falou foi então, passou 1 hora. 4 horas, tá ligado? Você tá louco? É porque a gente tem que ir, mas eu queria... eu acho que o recorde até hoje foi o do Vilela lá, do Inteligência Artificial. Acho que foi 14 horas que ele fez. Caraca. Direto, mano, Doido. 14 horas. Mas dá pra ir, hein? Dá pra ir. Mas... Bota mais uns 2 aqui no papo, a gente fica Ixi, tá maluco. trocando. Agora, assim... Será que precisa? Não sei. Que eu sinto que foi. Eu sinto que a mensagem foi plantada. Sim. E aí deixa ressonar. Não, obviamente que eu notei... Sempre quando eu vou trocar ideia com um convidado, eu anoto um monte de coisa, a gente falou de uma. É assim mesmo. Mas... Com certeza um dia você vai voltar, a gente vai conversar sobre outros assuntos, só que qual que é o grande lance pra mim? Qualquer outro assunto que vier daqui pra frente, precisa ser a partir desse que a gente teve hoje.
Senão, pra mim, não faz sentido esse nome, o podcast, a partir disso. É até louco, porque como eu tô tendo o primeiro com quase todos os convidados, pra você foi muito tranquilo. Mas na maioria das pessoas tá acostumada com uma conversa, um tema de conversa Formal. não, e totalmente diferente desse que a gente entrou. E aí eu pego elas numa versão que ela não sabe nem como Transitar. Porque ela tá tão acostumada. Aquilo que eu sou bom, business. Eu entendo. E é exatamente o oposto aqui. E assim, eu tive que aprender a transitar assim. É. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho facilidade de me colocar em vulnerabilidade. Eu tenho facilidade. Porque eu entendi o quanto que isso me trouxe vantagens no quesito crescimento pessoal e aprendizado. Então, toda vez que eu me coloco em vulnerabilidade, tenho certeza que aqui eu vou aprender tantas coisas, mas tantas coisas, mas tantas coisas. Pode não ser confortável ter, sei lá, milhares de pessoas falando sobre a minha vida ou meu íntimo, sabe? Na verdade é zero confortável. Isso tira meu sono. Realmente tira meu sono. Seria o equivalente a dar acesso a meu quarto sem eu estar em casa. Sim. Porque conversando aqui com você, se o assunto começar a ficar pesado, eu fecho. Eu direciono para outro lado. Sim. Eu tenho um comando. Quando eu faço isso e eu jogo pra humanidade, pra história, não tem volta. Então isso mexe comigo. Talvez esse que seja o desprendimento do orgulho. Esse aprendizado, ele não serve a mim. Esse aprendizado, ele serve às pessoas. Bom. Eu não sou detentor dele. E aí eu tô disposto a pagar o preço do ego Que da hora. que for necessário para que esse nível de aprendizado, para que esse nível de relacionamento e profundidade chegue nas pessoas. Até isso você tá sujeito a se despir, né? É difícil. É louco. Mas é. Mano, primeiro que já fica aí, já falei pra você. O outro convite nós tem que continuar outros assuntos, mas eu tenho uma parada que eu faço aqui. Agora eu vou te pegar, porque é muito massa. Que eu gosto muito o Pod Ser Humano, ele foi criado para essa ótica de humanidade e eu olhar e provocar as pessoas a enxergar com o óculos delas como elas se veem. Só que quando eu pego a forma que eu acredito, enfim, eu vejo que é muito importante também um outro lugar, que é eu também, em alguns momentos, pegar o óculos de como as pessoas me veem. A história de Jesus, o ensinamento de Jesus, ele sempre põe em simetria. Por isso que várias vezes ele perguntava, e vós, quem diz que sou? Ele também queria ouvir a ótica. Não porque ele não sabia quem ele era, ele sabia. Mas era importante. João vai falar assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então amor também tem que ter uma prática. E aí eu tenho um quadro aqui, que a gente ouve a ótica de outras pessoas sobre alguém. No caso, sobre você. E é muito da hora, cara. É muito da hora. Era isso que você tava gravando ontem, era. Já pegou? Ela saiu, vamos fazer uma surpresa. Não Já sei, saquei. ela só foi treinar, velho. Eu queria saber o que ela tava fazendo. Só foi treinar. Um minutinho. Ai, vamos lá. Valdinei, bora. Vai ser naquela aqui? Nessa aqui ou na outra? Nessa aqui, né? Bora. Olá, eu sou Vinícius Areb E eu sou o Olavo Módulo e nós somos amigos do Davi Braga. Davi Braga. E, bom, o Davi Braga aí é uma pessoa que faz a diferença na nossa vida. Ele muda não só a vida das pessoas que seguem, mas também a nossa. Quando pediram para falar do pessoal dele, foi um desafio, né? Porque é literalmente o que você já enxerga nas redes sociais. É o que ele é, né? É o que ele é. E, obviamente, tem muita coisa por trás que existe e que
nem sempre a gente... Não, mas aí eu acabei de falar que é o que enxerga nas redes sociais. É o que você enxerga nas redes sociais, mas ao mesmo tempo existe um Davi que poucas pessoas conhecem, que é esse Davi, literalmente aí, humano, onde ele tem dores, tem desafios, mas eu acho que a parte mais legal é como ele lida com os desafios dele. Como ele lida com os desafios dele. E é muito legal porque a gente vê pessoas que têm inteligência emocional, pessoas que têm poder pessoal, elas sabem lidar com os desafios. Não é que elas não têm desafios, elas sabem como lidar. E ele sempre busca muita ferramenta, ele está estudando o tempo inteiro para conseguir chegar onde ele quer chegar. E isso faz com que ele ajude tanta gente. Afinal, ele passou por todos os desafios, ele passou por toda a jornada. E assim ele vai podendo ajudar todo mundo. O Davi é uma pessoa muito humana, assim. Então, sempre quando ele tem alguma dor, alguma coisa, ele liga pra todo mundo que tá ao alcance dele pra conseguir ajudar ele naquilo. Ele é muito humilde nessa questão. Por mais que ele seja aí um super empreendedor, super inteligente, ele sempre busca conhecimento com as outras pessoas. Então, ele sempre liga, pergunta coisa, pergunta opinião. E isso é uma das coisas que eu mais admiro nele. Salomão tinha ali a multidão de conselheiros, né? Várias pessoas que são grandes mesmo e que construíram muita coisa, tem uma multidão de conselheiros. E o Davi, ele faz isso. Toda vez que ele tem um desafio, ele liga para alguém que possa chegar e ajudar ele ali naquele desafio. Então, assim, acho que a parte mais legal é a humildade que ele tem para pedir apoio. E isso torna ele tão grande, isso torna ele tão genial. E Davi, pra você saber, é por isso que a gente admira tanto você e a gente se inspira tanto em você. Você, com certeza, é uma fonte de inspiração não só pra gente, mas pra todo mundo aí que te segue, que te conhece. É isso, pessoas que têm poder, elas não são, elas não têm poder simplesmente porque elas vieram com uma genialidade lá do berço. Elas têm poder porque elas decidiram vencer os desafios de maneira diferente, tratando eles com humildade, com verdade. E você é essa pessoa, meu irmão. Obrigado por tudo que você faz nas nossas vidas e no Brasil. Que da hora, Da tio. hora demais, tá louco, mano. Só os amigos bravos, mano. Porra, eu, Vini, Olavo, Isabela, a gente já passou poucos e bons juntos, cara. Poucos e bons. A gente sempre viaja junto, a gente sempre tá junto. E Caramba. é verdade, cara. Eu peço conselho mesmo. Eu não tenho medo, não. E eu peço conselho pra que... Não pra ouvir aquilo que eu já quero ouvir, Tá. mas pra ouvir a verdade. Às vezes eu reajo, mas eu escutei. Tipo, ontem mesmo a Isabela tava falando comigo. Você deve ser melhorar nisso, nisso, nisso. Eu falei, não tá bom pra você! Eu já faço tanta coisa! Eu não sou bom o suficiente. Aquela conversa de sempre, né? É claro. Só que eu vou dormir e eu escuto. É igual meu pai. Quando meu pai fala as coisas pra mim, eu Na hora, né? travo, reajo. Aí depois fica ruminando, processando. Fica. E é suficiente. Aí passa um tempinho, né, Isa? Aí vem, né? Aí vem, né? Quietinho. Fala então, aquilo lá. Veja bem. Veja bem. Foi bem assim. Da hora. Muito massa, Vamos cara. mais. Adorei. Vamos lá. Manda aí, Claudinei. Olá, pessoal. Queria Oi, minha dizer irmã. que o Davi é uma pessoa admirável, incrível e especial. Muito mais até do que vocês possam imaginar. Talvez vocês achem que ele é incrível pelo que ele entrega na vida das pessoas, pelo propósito muito forte dele e pela missão dele. Mas não é só isso que faz ele especial. O Davi, além de tudo isso que ele faz pelas pessoas, só ser ele já basta. Ele é um irmão muito bom pra mim e ele quer o bem de todos. O Davi é engraçado, o Davi, quando ele quer, ele é leve, quando ele tá com calma, ele é leve, quando ele não tá com calma, ele é hard, entendeu? E aí ele blá, 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 mas a gente ama ele do jeitinho que ele é. Então, queria dizer pra vocês que ele é muito especial para mim. É isso. Figura, né, mano? Ela é uma figura, velho. cara. Ela é a melhor de todas. Que figura, mano. Ela pra mim é um registro, é claro, de alguém que encontrou o lugar, o sol, e sabe sua posição de poder e, tipo, não quer ser nada além daquilo.
Isso pra mim mexe, velho. Eu lembro que eu vi ela no evento lá do Poder da Família. Tipo, mano, é autenticidade, né? Tipo, Ela é. muito louco, né? E agrade a quem agradar e desagrade a quem desagradar. E tá tudo bem, tipo. Cara, chegou uma vez, ela tava num evento com a gente, aí tava lá a família toda junta, todo mundo falou, meu pai falou, minha mãe falou, meu irmão falou, eu falei. Aí chegou na hora dela, aí meu pai deu o microfone pra ela e falou, eu não tô muito afim de falar e eu já tinha avisado meu pai que eu não queria falar. Então eu só vou dizer pra vocês, Life is Amazing, e tchau. E foda-se! Já era, cara. É o que eu senti e é o que eu vou externalizar. Dependente. Caraca, velho. Porque, tipo, se Isso é liberdade, hein? é muito top. Que se fosse eu ali, pela conveniência social, não tô afim, mas vamos, sabe? Ela não tô afim, acabou. Tipo, não gosto de você. Pode ser quem for. E não gosto de você. E acabou. E não tem o que você vai falar que vai me fazer mudar minha Cara. opinião. Essa é minha opinião, enfim. Ela me ensina muito, velho. Pô, achei bonito demais, mano, essa parada. Dá pra ver que você tem um negócio, assim, de aprendizado com ela e às vezes ela soltar alguma coisa, você... E aí que é legal, que às vezes você vai pegar aquilo que ela soltou e vai ruminar e vai conseguir dar uma potência ainda maior pra aquele aprendizado, né? Tipo, E às vezes voltar pra ela. e voltar pra ela. É. Só que de uma outra perspectiva, né? Porque E aí ela nem sabe às vezes que surgiu daquela fagulha, né? não sabe. E tem outro lance. Às vezes, assim, com toda a humildade do mundo, eu vou falar isso. A minha máquina é diferente. Então, às vezes, ela usa a minha cloud. Sim. Entendeu? Ela toma aqui, toma essa informação. Processa tipo, pra mim. Usa o seu servidor. Usa o seu servidor. Processa Deixa eu pra usar o mim. servidor dele. Processa pra mim. ChatGPT deu a resposta, tá aqui. Aí, no caso, ele é mais esperto que você, então. É Ela claro. tá usando o processador terceirizado. Que quem mano. se lasca sou eu, que fico noites e noites sem dormir, pensando. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Às vezes, se eu fizesse a mesma coisa que os outros, seria mais fácil minha vida Exato. também. Ao invés de querer chegar à conclusão por conta própria, por que eu não terceirizo pro outro pra ter a conclusão por mim? Isso é orgulho também, pô. Caraca. Muito bom, mano. Essa do servidor externo foi top, velho. Tipo, cara, eu sei o que é que eu quero que Sim. aconteça. É aquele lance de menor gasto energético com o dobro de resultado, que é o que você falou. Metade do esforço, dobro do resultado. É. Vamos pra mais um. Tem mais. Davizinho, para as mães, os filhos nunca crescem. Bibi, Biliato, Billy, estou aqui, sempre. Como eu sempre te falo, e você já sabe, mas não custa te lembrar, das 8 bilhões de pessoas do mundo, eu sou aquela que mais quer teu bem, que mais entende de você e que mais deseja a tua felicidade. Que você continue sendo esse guerreiro que tu és. Como se fala, cada pessoa tem um nome que faz jus à personalidade dela. Então, Davi, meu rei Davi, né? O cara de mente forte, coração sábio e estrategista. Que Deus sempre seja o centro das tuas atenções. Que você honre sempre seus pais. E que você transborde na vida das pessoas tudo aquilo que você vem insistentemente e obstinadamente procurando aprender. Um beijo no fundo do seu coração. Sua mãe, ele ama muito. Segue firme nessa missão que foi te dada e que nunca vai ter fim. Sempre há algo para aprender, para melhorar. Sempre pautada no amor e na humildade, como eu sempre te ensinei. Beijo no fundo do seu coração. Que massa. Que da hora, mano. A minha mãe, ela pra mim é a maior representação de amor que eu tenho na vida. É de suprir amor, de me comunicar amor, de me dar direção. E foi ela que plantou a semente de Jesus, de Deus dentro de mim. E ela é aquela que, talvez pelo olhar de amor, é aquela que consegue entender todas as minhas ações que não estão congruentes com o meu propósito. Ela tem essa... até ouvindo agora,
Tem uma sensibilidade, né? Ela tem. Quando ela fala, as paredes fazem... É minha mulher de oração, cara. Não, reteté. É minha mulher de oração. E ela pô, me fala umas coisas ali que vem... Sabe, tipo, que só vai fazer sentido, sei lá, 2 anos depois. Depois de um monte de dor de cabeça, que se você tivesse ouvido desde o princípio, já teria Sim. resolvido tudo. É minha mãe. É doideira. Que da hora. Tem mais, tem mais, tem mais. Vamos ver se vem aqui. Onde vai agora? Tô aqui escondidinha na academia pra gravar esse vídeo pro Davi, pra você, meu amor. E dizer que você é tudo da minha vida. Foi uma pessoa muito especial que apareceu num momento que eu não esperava. E eu tenho certeza que Deus foi o escritor dessa história. E você representa muito pra mim. É o amor da minha vida, é meu melhor amigo, meu companheiro. Dias e noites, nos dias bons, nos dias ruins. Você representa muita coisa pra mim, não só pra mim, mas pros outros. É um grande mentor na minha vida, me ensina todos os dias, me sacode. E eu só tenho a agradecer, que esse é só o começo da nossa história. Eu sei que a gente tem muita coisa junto pela frente, mas eu queria dizer que eu te amo muito e que eu tenho muito orgulho de você, que eu te admiro demais e que eu sei que ainda você vai muito longe, você vai cada dia mais longe, porque você tem um coração incrível que eu admiro muito. Te amo. Ricardo, Vem aqui, agora tá ao vivo, vai falar ao vivo agora. Agradecer pessoalmente. Ai, que da hora. Hã? Ontem, Ficou bravo, falou, onde vai? eu falei, cara, não. Explica direitinho, o que você vai fazer? Ela falou, é surpresa. Eu falei, mas surpresa em que sentido? Falou, se eu falei que é surpresa, então não pergunta mais nada, né? Não, eu falei, então não diga que é surpresa, me diga que é outra coisa, senão eu vou ficar curioso pra querer saber. Mas nessas loucuras todas, eu tenho um momento de expansão e contração, expansão e contração, expansão e contração. Eu acho que eu decidi colocar minha vida a serviço. Eu tomei essa decisão há algum tempo. E eu pago um preço muito caro por isso. Por decidir ser o processador da máquina. Como eu tava explicando antes. É, E a minha vida gasta muita energia. poderia ser mais simples, mas eu decidi gastar mais energia. E a pessoa que sustenta e me carrega é a Isabela. Que da hora. Se não fosse ela, nada disso seria possível. E eu falo pra ela o tempo todo, cara. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso é fato, pra mim é absoluto. E quando eu paro pra ver ele ter escolhido você e ter me escolhido pra estar junto com você, e ter escolhido você pra estar junto comigo, sabendo da grandiosidade do teu propósito, sabendo da grandiosidade do meu, eu sei que é grande. E é fantástico isso, cara. É fantástico. Tá. A Isabela me demonstra... Ela me constrange de amor muitas vezes. Você vê, né? A gente falou várias vezes aqui de constranger de amor, mas as maiores mudanças que eu tive na minha vida não foi pelo grito. Foi através do constrangimento de amor. Demais. Aí eu vou no texto de, se eu não me engano, é Deuteronômio. O arrependimento vem pela bondade. O amor constrange, ele muda. E parece anti-estratégico. É. Parece antilógico ou antibenéfico. Mas não é. Não é, não. Vocês estão quanto tempo juntos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Que A da gente hora. conheceu em 1º de janeiro. Caramba, mano. Na Já virada pra do começar o ano, ano. Já começou daquele jeito. daquele jeito, cara. E de lá pra cá ele não se soltou mais, velho. Que da hora. Não se soltou mais. Lá, ela já ficou comigo lá na minha casa. Em janeiro. Que da hora. Com meu pai, com minha mãe, com minha família, com todo mundo. Caraca. Então foi aquela coisa, tipo, inexplicável, né? Inexplicável. Conexão. Porque logicamente não faria o mínimo sentido. Tipo, levar uma pessoa que eu tava conhecendo pra minha casa com minha mãe e com meu pai. Né? Não faz sentido. Mas foi. Fala, Isa.
Quebra toda essa casca dele, né, você, né? Quebra a casca. Inclusive, obrigado, hein, Isa, por tudo que você ajudou aí nessa surpresa. E tem mais. Olá pessoal, passando para falar do Davi Braga, que para mim sempre vai ser Davizinho ou Davico. Sou pai de Davi, mas eu queria dizer para vocês que muitas vezes o Davi se coloca como pai do pai, né? Ou seja, quantas vezes Davi me orientou em negócios, me deu dicas, me deu direcionamento, perdi as contas. Davi ele sempre foi precoce, mas sempre foi um precoce de execução. E ultimamente o Davi vem me surpreendendo com planejamento, com estudo, com aprofundando muita coisa, muito conhecimento. Davi é um poço de conhecimento, ele tem método, tem caminho, ele sabe conexão das coisas e muitas vezes a gente que está no dia a dia não percebe. Então o Davi ele tem essa capacidade de enxergar o que ninguém está enxergando, de te dar um direcionamento, de buscar uma saída, né, de buscar algo que você mesmo como empresário muitas vezes nem viu. Então, queria deixar aqui meu depoimento para esse cara incrível, com apenas 22 anos, mas são 22 anos bem vividos, que ele faz negócio desde os 14, né? Então, tem muita gente empresário com 50 que não tem experiência, que Davi tem experiência embarcada. Então, esse é o meu depoimento pro Davi, né? Não só como filho, mas é um depoimento sincero como empresário que ele se transformou. Porra, essa promoção aí valeu, né? Só manda o call to action agora já. Arrasta pra cima. Passa pra cima. Cara, isso é muito poderoso pra mim, porque eu busquei por muito tempo ouvir isso. Por muito tempo. E no momento que eu decidi que eu não queria mais, Aconteceu. foi quando veio. Que louco. Quando eu decidi seguir o meu caminho, do meu jeito, fazer as paradas seguindo aquilo que eu senti que era o meu caminho, as minhas lógicas, eu consegui mostrar pra ele que eu era diferente dele, que eu não precisava ser exatamente do jeito que ele era, sabe? Então tem muitos de vocês aí que querem conquistar um relacionamento com o pai de vocês. Primeiro, vence o orgulho. Segundo, eu fiquei dizendo assim, cara, eu nunca vou ser maior que meu pai. Nunca. Nunca, é impossível sistematicamente. Eu sou filho e eu vou me colocar como filho. É pra ele que eu vou quando tá tudo errado, quando tá tudo quebrado. É porque é perto dos grandes que os pequenos vão pra se alimentar. Que os pequenos vão pra receber direção, pra se estabelecer. E quando tá tudo errado dentro de mim, é pra ele que eu vou chorar. E pra pedir caminho, pra pedir ajuda, pra pedir colo. Nem que seja colo. Acho que essa é a importância de você ter um relacionamento com teu pai. Que da hora. Eu tenho certeza que isso me dá uma confiança de errar mais, inclusive. Caraca, velho, que legal. E que bonito ouvir também ele falando. Aí você vê da onde que vem, né? Também, né? O se pôr na posição vulnerável, né? Quando ele fala que às vezes ele também vê. É pai, mas às vezes parece que é filho, porque também ouve. Que legal isso, né, mano? Na sua casa, cara. A gente aprendeu juntos, viu? Que legal, cara. Não foi fácil, não. A gente teve que... não teve parâmetro de mercado. Teve muito processo no meio aí, né? Não teve parâmetro de mercado onde a gente usufruiu de alguém que tava ensinando pra gente qual que era o caminho. A gente meio que teve que juntar as peças por conta própria, sabe? É. Talvez faltou sabedoria aí. Poderia ser mais simples. Mas legal é que as próximas gerações cada vez mais vai pegando mais simples, né? Até porque eu tô metodizando e transformando em livro. Então fica mais fácil. Tá lá, filho. Lê. Eu já pensei assim, lê meu livro. Aprende, aplica com seus moleques. Que é treinamento. Oi, nem tá entramos nesse assunto. Entramos indiretamente, mas depois... Eu queria também ter entrado, falar só sobre potencial, mas a gente fala outra vez. A gente falou. Falamos, né? Isso é o que, novamente, é o que há de mais requintado sobre potencial. Da hora. Talvez seja a matéria-prima, né?
os elementos ali do caldeirão. As pessoas que estão vivendo esse momento de empreender, não só empreender, né? Empreender às vezes vira um canal, mas que tá no meio dessa bola de neve de conflito agora, de vida, de inovação, do que eu faço, de empresa. Deixa um recado, mano. Esse recado vai ser completamente contraintuitivo. Mas é importante. Você não paga a conta com elogio. Você não paga a conta com propósito. E a gente tá no mundo real. Então, o recado que eu dou pra você agora é foca em aumentar a tua capacidade. Foca em desenvolver habilidades. Foca em ganhar grana. E foca em ser estratégico. Legal mesmo, bem contraintuitivo mesmo. Essa jornada, ela naturalmente vai te levar a entender coisas que vão ser benéficas e poderosas pra tua própria jornada de desenvolvimento pessoal. Demais, É só não parar. demais. É igual a Dolly, continue a nadar, continue a nadar. Por que eu falo isso? Porque a minha jornada veio daí. Sim. A minha jornada começou sim, querendo ganhar mais grana, querendo me estabelecer, querendo provar meu valor pras pessoas. Veio daí. E daí eu saltei pra cá. Perfeito. E se eu chegar pra um cara que tá sem grana agora e falar assim, cara, dinheiro não é importante pra você, o cara vai lá pra mim e falar, que papo furado. Como assim, né? Minha família ali. Ganha grana. Ganha grana suficiente pra que grana não seja mais um problema. Pra aí você conseguir ser igual dois loucos aqui, que fica focando em gastar energia e pensar em coisa que não traz ROI. Só deixando claro que eu ainda não ganhei grana, hein? Tô ganhando. Talvez seja um problema. Talvez seja um problema isso, cara. Putz, muito Porque bom. eu muito posso, bom. eu posso. Exatamente. Eu posso pensar em coisa que não me mas dá é ROI. muito bom, cara. Putz, velho. Da hora. E é muito massa, porque sem peso na consciência. É. De tipo, cara, eu tô afim. E vou fazer. E fim. Cara, é legal esse lugar, né? Putz. Só que precisa primeiro vencer a gravidade. O Murilo Gun chama essa parada de gravidade zero. Precisa vencer a gravidade. E a gravidade é vencida com estratégia, lidando com o mundo real do jeito que ele é. Porque você só ganha o jogo de dentro dele. Perfeito. Você entra dentro, entende como funciona, segue a hierarquia, aceita, usa estratégia e se movimenta. Caraca, muito bom. Ai, ai. Mano, te agradecer demais. Isa, obrigado. Gabrielzão, tá aqui com a gente. Obrigado Vamos mesmo. comer um churrasco! Vamos. E, gente, curte esse episódio aqui. Na verdade, mano, não vou nem falar nada. Se você não curtir, você não é humano, cara. E comenta aí o que você achou. E a frase que eu sempre termino esse papo aqui, você que tá na sua casa, ouvindo, no carro, qualquer lugar, não esqueça de uma coisa, que aqui pode ser humano. Tamo junto, gente. Valeu, um abraço.